Olá, amigos que acompanham o nosso canal. Estamos de volta para mais uma explanação sobre psicologia revolucionária da série A Matrix Revelada e a Guerra do Agora. Através desta série, estamos revelando as ferramentas para que a pessoa possa sair da Matrix. Essa ilusão que nos envolve 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vivemos no mundo de Maia, a ilusão. Mas antes de entrar no tema, gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm feito sugestão para melhorar as nossas explanações. E peço a todos que deixem sugestões, se inscrevam no canal, anotem as sugestões ali embaixo, ali nos comentários, comentem o vídeo, e aí o YouTube, ele verifica que o vídeo é considerado relevante para indicar para outras pessoas. Comentem também se vocês não gostaram, não tem problema. Deixe o seu like, deixe o seu dislike, que assim se movimenta o canal. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre rebeldia psicológica e os níveis de ser. Lembrando que essas explanações estão baseadas num livro maravilhoso chamado O Tratado de Psicologia Revolucionária, de Samael Aun Weor. Garanto a vocês que o estudo detido desse livro fará transformações maravilhosas nos seus mundos internos. E isso se refletirá na sua vida externa, na sua vida aqui no mundo tridimensional. Então vamos à rebeldia psicológica e os níveis de ser. Rebeldia é uma coisa que, quando nós começamos a abrir o olho para o mundo, quando nós começamos a nos tornar adolescentes, né? Principalmente o adolescente, começa a ver a estrutura ou as estruturas da sociedade. E o adolescente começa a se rebelar contra todas essas estruturas, essa maneira de ser mecânica da nossa sociedade, né? E geralmente começa a se rebelar contra essas formas externas também de uma maneira externa. A pessoa quer contrariar normas sociais, né? Quer se vestir diferente, cortar o cabelo diferente, todas essas coisas, né? Tudo isso para protestar contra a maneira mecânica de se viver, a vida mecânica, principalmente dos adultos, que estão tão absolvidos, né, pela Matrix, pela ilusão, que eles simplesmente vivem em estado de torpor, podemos dizer assim. Vivem nesse estado de ilusão, submergidos dentro da ilusão, só reagindo, pensando no trabalho, pensando em todos esses compromissos, né, que a pessoa que está começando nessa vida acha até absurdo. Ela quer liberdade de expressão, liberdade em vários sentidos, né? E ela começa a se rebelar externamente contra tudo e contra todos. Porém, dentro de nós mesmos, aqui e agora, existe um ponto enigmático dentro de nós, um ponto matemático. Esse ponto não se encontra nem no passado, nem no futuro. Quem quiser descobrir esse ponto misterioso dentro de si mesmo, deve buscá-lo no aqui e agora. Exatamente nesse instante. Nem um segundo adiante, nem um segundo atrás. Os dois madeiros, o vertical e o horizontal, da Santa Cruz
encontram-se neste ponto misterioso. Encontramo-nos, pois, de instante em instante, diante de dois caminhos: o caminho horizontal da vida e o caminho vertical. O caminho horizontal da vida é o caminho da vida comum e corrente, onde simplesmente as pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Dizem que é o caminho de Raimundo e todo mundo, sem querer ofender ninguém. Agora, o caminho vertical é um caminho diferente. É o caminho dos rebeldes inteligentes, dos revolucionários. Quando nós fazemos o trabalho que é proposto nas outras conferências, nas outras explanações anteriores, da autoobservação, da recordação de nós mesmos, quando trabalhamos sobre nós mesmos, quando não nos identificamos com todos os problemas e penares da vida, de fato vamos pela senda vertical, pela senda da revolução da consciência, que trata esse trabalho psicológico, a psicologia revolucionária. Não é fácil não se identificar com todos os problemas da nossa própria vida. Porém, é necessário. A vida nos traz problemas de toda índole, de negócios, dívidas, pagamentos, etc. Telefone, água, luz, IPTU, tudo isso aí, inclusive agora, né, que está entre o final e o começo de um outro ano, começam todas as dívidas. Só que nós temos que fazer um super esforço para não esquecer de nós mesmos nesses momentos, nos momentos de dificuldade, e olhar o que está acontecendo dentro do nosso mundo interior. O que os nossos próprios egos estão fazendo lá dentro, porque na verdade eles só dificultam a nossa vida. Eles fazem com que nós não consigamos enxergar a solução que às vezes está dentro, está aqui no nosso nariz, na nossa cara. Simplesmente eles só complicam a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que esteja desempregada, sofrendo por falta de dinheiro, é difícil não se preocupar com isso, é difícil não se identificar com o próprio problema, com com o que está acontecendo com ela no momento. Ou então uma pessoa foi vítima de traição, de alguma coisa, de tanto traição financeira quanto traição amorosa, né? Numa ingratidão, vítima de calúnia. Realmente esquecer essa situação é muito difícil. Porém é possível e necessária para que a pessoa não faça outras maiores bobagens, né? Mais besteiras ainda, se identificando com a situação. Então, identificada com todos esses problemas, a pessoa esquece de si mesma, esquece da autoobservação, esquece de ver o que está acontecendo no seu mundo interior e simplesmente se fascina pelo mundo externo. Porém, nós estamos vendo que todas essas situações que nós falamos, todos esses problemas, são de natureza externa, estão relacionados ao mundo externo, à parte horizontal da vida. E o trabalho que nós estamos falando aqui, nós estamos sugerindo aqui, o trabalho sobre si mesmo, é a característica fundamental do caminho vertical da vida. O trabalho a que nos estamos referindo é de tipo psicológico. Ocupa-se de certa transformação do momento presente em que nos encontramos. Necessitamos aprender a viver de instante em instante. Por exemplo,
Se uma pessoa se encontra desesperada por algum problema sentimental, econômico ou político, obviamente se esqueceu de si mesmo. Se tal pessoa se detém um instante, se observa a situação e trata de recordar de si mesma, e logo se esforça por compreender o sentido de sua atitude, se reflete um pouco, se pensa que tudo passa, que a vida é ilusória, fugaz e que a morte reduz a cinza todas as vaidades do mundo, se compreende que todas as situações externas a nós, elas têm o caráter ilusório. Elas simplesmente vão passar. Podem ser coisas boas ou coisas ruins, elas simplesmente vão passar. Elas não existem, ou praticamente não existe uma realidade unitotal dessa situação. Simplesmente elas estão dentro de um tempo, dentro do círculo do tempo. No fundo, essas situações, esses acontecimentos externos da nossa vida, eles simplesmente vão passar. Eles não têm uma realidade, podemos dizer, verdadeira. Eles são ilusórios, estão dentro do tempo. Daqui a pouco já passou, como essa explanação vai passar também. Tudo passa na vida. E existe até uma técnica bem interessante para que nós possamos transformar essa impressão que vem do mundo exterior, para que nós possamos não nos identificar com isso, com esse problema, com essa situação. Nós podemos fazer uma pergunta, simplesmente é uma pergunta fantástica. Podemos fazer essa pergunta: se aí está a verdade. Podemos fazer essa pergunta em todas as circunstâncias da nossa vida. Aí está a verdade? Porque dizem, né, que Jesus disse: conheceis a verdade e a verdade vos fará livre. Então vamos perguntar se nessa situação está a verdade. O que é a verdade? E veremos que a nossa percepção pode ser simplesmente um ponto de vista nosso. Se comentarmos com uma outra pessoa, às vezes a outra pessoa pode colocar um outro ponto de vista. E aí nós ficamos achando que a gente tem a razão, só que a outra pessoa tem um outro ponto de vista. E nós vemos que nós, muitas vezes, não temos a razão. Ou temos a nossa razão particular, pelo nosso ponto de vista. Mas o nosso ponto de vista não é a verdade. E talvez o ponto de vista da outra pessoa também não seja a verdade. Se nós vamos refletindo assim, se nós vamos refletindo nas coisas da vida, nós vamos ver que existe uma total ilusão nessas coisas. A natureza delas é ilusória e passageira. E assim nós não reagiremos mecanicamente naquela situação. Às vezes de forma violenta, ou então desesperadora, né? Tudo isso contando que nós estamos fazendo o que nós chamamos de autoobservação psicológica. Estamos vendo o que está acontecendo realmente dentro de nós, no nosso mundo interno. Nós vimos nas outras explanações que existem dois tipos de conhecimento: conhecimento exterior, conhecimento interior. Então nós estamos adquirindo o conhecimento interior nesses momentos, através da autoobservação psicológica. Então é possível transformar todas essas reações mecânicas de nossa vida, mediante a confrontação lógica e a autorreflexão íntima do nosso próprio ser. É evidente que as pessoas reagem mecanicamente diante das diversas circunstâncias da vida. Elas costumam a converter-se em vítima dessa própria circunstância, dessa circunstância que elas estão vivendo. Quando alguém as adula, elas riem. Quando alguém as humilha, elas sofrem, choram, insultam as pessoas se elas são insultadas.
ferem as pessoas se elas são feridas. Nunca as pessoas estão livres. Seus semelhantes têm o poder de levá-las da alegria à tristeza, da esperança ao desespero. Cada pessoa dessas que vai pelo caminho horizontal parece-se com um instrumento musical, onde cada um de seus semelhantes tocam a música que ele quiser, a música que lhe vem à gana. Quem aprende a transformar as reações mecânicas da vida, de fato, se mete no caminho vertical da vida, no caminho dos níveis de ser. E o que é o nível de ser? Ou o que são os níveis de ser? Isso que nós vamos verificar agora. Bom, se nós formos estudar a história da humanidade, nós vamos encontrar sempre as mesmas e horrorosas crueldades, ambições, guerras, etc, etc. Essas coisas vão se repetindo através dos tempos. E podemos afirmar que o tempo, o passar do tempo, não significa progresso. Isso é muito profundo. O tempo em si, pensar que o tempo signifique progresso, não é real isso. Isso é um sofismo. O tempo é progresso. O tempo não é progresso. Inclusive dizem que a humanidade foi da antiguidade, né? Ou então da idade da pedra, à pós-modernidade e ainda não passou pela civilização. Nós não conseguimos chegar à civilização. Isso é o que dizem por aí. É bem interessante se refletir nisso. Então, o tempo não é progresso. Isso é muito interessante. É muito profundo. Vocês devem se aprofundar nisso, refletir nisso. O tempo não é progresso. E nós vimos que existe um caminho horizontal e um caminho vertical. Para aquelas pessoas que querem fazer o trabalho psicológico, um trabalho sobre si mesmo, o que importa é esse caminho vertical. E certamente nesse caminho vertical, o que importa é o modo de ser de cada pessoa. Alguns sujeitos serão bêbados, outros abstêmios, aqueles honrados, outros sem vergonhas. De tudo há na vida, de tudo há nessa vida, de tudo há na vinha do Senhor, dizem. E todos nós, com o nosso modo de ser, com a nossa maneira de ser, com o nosso nível de ser, nós formamos uma sociedade, uma massa. A massa é a soma dos indivíduos. O que é o indivíduo é a massa, é o governo, etc, etc. A massa é, pois, a extensão do indivíduo. Não é possível a transformação das massas, dos povos, se o indivíduo, se cada pessoa não se transforma. E aqui nós vemos um erro terrível que as pessoas têm cometido. Elas querem transformar a outra pessoa. Querem transformar o namorado, querem transformar o marido, querem transformar o filho, querem transformar os outros. As pessoas devem se preocupar com sua própria transformação, com seu autoconhecimento. E elas não devem querer transformar as outras pessoas. Não dizem aí, seja a mudança que você quer ver na vida. Seja a mudança, você. Mas para isso você tem que se auto-observar, se autoconhecer. Olha o erro que nós estamos cometendo. Olha quanto sofrimento tem isso que nós queremos transformar os outros. Então, como nós estamos vendo, na linha horizontal existem os distintos níveis sociais. Na linha horizontal da vida. E na linha vertical existem os distintos níveis de ser. O que internamente somos. Esplêndidos ou mesquinhos, generosos ou tacanhos, violentos ou tranquilos, castos ou luxuriosos. Essas características constituem ou então mostram o nível de ser da pessoa.
E essas características internas que vão atrair as diversas circunstâncias externas de nossa vida. A nossa vida é um imã. Nossa vida interna é um imã que atrai todas as circunstâncias externas. Uma pessoa luxuriosa atrairá sempre cenas, dramas e até tragédias de lascívia. O bêbado atrairá os bêbados e se verá metido sempre em bares e cantinas. A pessoa negativa atrairá outras pessoas negativas para se lamentarem sobre a sua própria existência, sobre a própria vida, para falar mal da vida. Se uma pessoa não muda o seu nível de ser, o que lhe sucede hoje vai suceder amanhã e sucederá depois da manhã, vai se repetindo todos esses erros, todos esses dramas, e a pessoa não consegue aprender, simplesmente ela vai repetindo, repetindo todas essas reações que ela nunca está assim em autoobservação, ela nunca está verificando o que está acontecendo dentro dela. E ela não aprende. Então todo esse tempo, o tempo em si, ele não é progresso, ela não vai progredir. Ela simplesmente está vivendo, ou mais ou menos vivendo, talvez até vegetando. Todas essas coisas vão se repetindo em sua própria vida. Elas dizem as mesmas coisas, se lamentam das mesmas coisas, fazem as mesmas coisas e não se cansam dessa repetição absurda. E aqui eu lembrei, tem uma reflexão muito interessante que nós vemos assim, nós vemos no final do ano. No final do ano, as emissoras de televisão, elas mostram o que elas mostrarão o ano posterior, o ano que vem, né? O próximo ano, no próximo ano. Elas mostram toda a programação. E o engraçado é que a programação sempre se repete, sempre a mesma, mudando só o nome dos filmes, mudando só assim algumas características, né? Mas mudando o nome é sempre a mesma coisa. Sempre vai ter aquele filme, a novela, o futebol. Eles sempre vão querer te envolver nessas coisas. É interessante. As pessoas não percebem, elas pensam que viram coisas novas. Mas as coisas simplesmente só estão se repetindo. Essa repetição aborrecedora de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carregarmos dentro de nosso interior aqueles elementos indesejáveis, aquilo que é chamado dos 7 pecados capitais, a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, o orgulho, a preguiça, gula, etc, etc, e outras ervas, entenderam? E outras ervas que se, podemos dizer, ramificam desses defeitos que nós temos. Então, através desses nossos estudos, da autoobservação psicológica, nós vamos verificar o nosso nível de ser. Qual o nosso nível moral, ou diríamos, qual o nosso nível de ser? Como nós resolvemos as coisas, como nós vivemos, como nós nos movemos nesse mundo, né? O importante é lembrar, né, que para os nossos estudos, o importante é verificar como nós nos tratamos internamente e não externamente, porque externamente nós podemos falar qualquer coisa das pessoas, né? Podemos sorrir e tudo mais, enquanto internamente nós estamos ofendendo a pessoa. Então, para esses estudos, o importante é o mundo interno, como nós nos tratamos internamente. Enquanto o nível de ser das pessoas não mudar, nós continuaremos a repetição de todas as nossas misérias, cenas, tragédias, desgraças, né, infortúnios da nossa vida. Todas as coisas, todas as circunstâncias que sucedem fora de nós, no cenário deste mundo, são exclusivamente o reflexo do interior, do nosso mundo interior, do que levamos dentro interiormente. Aquele filósofo Immanuel Kant já afirmou naquela época que o exterior é o interior. O mundo exterior só reflete as coisas do nosso mundo interior. Então, para encerrar, nós vamos com mais uma reflexão,
que muitas pessoas pensam que daqui a um tempo tudo vai ficar muito bom, vai estar vindo um progresso, eles estão esperando algo exterior, né? Vai vir um progresso, vai vir alguma coisa, um disco voador, alguma coisa aí que vai mudar as coisas. Mas nós estamos vendo aqui na psicologia revolucionária que o tempo não é progresso. Se nós queremos mudar alguma coisa, nós temos que mudar dentro de nós. A massa é a soma dos indivíduos. A nossa vida é a soma das nossas reações mecânicas, das nossas reações absurdas, né? Se nós queremos realmente uma mudança, primeiramente temos que compreender que dentro de cada pessoa, ela pode ser ignorante, ilustrado, pode ser qualquer coisa. Ela pode ser estudioso, pode ter níveis de estudo, ou então pode não ter nenhum nível. Dentro de cada um de nós, na verdade, tem tal qual nível de ser. E nós temos que descobrir o nosso nível de ser. Qual é o nosso nível de ser? Vocês já refletiram sobre isso? Agora que nós estamos sabendo, vamos refletir. Às vezes refletir sobre o nosso nível de ser. Não seria possível passar por outro nível de ser se nós ignoramos o nosso nível de ser. Se nós queremos que nossa vida mude, nós queremos uma mudança na nossa vida, nós temos que mudar o nosso nível de ser. E para mudar o nível de ser, nós precisamos trabalhar com a autoobservação psicológica, descobrir o nosso nível de ser, como nós nos comportamos internamente diante dos nossos semelhantes, como nós nos comportamos internamente. Qual será o nosso nível de ser? Vamos perguntar para nós mesmos e vamos responder através da autoobservação psicológica no nosso diário viver. Pessoal, nós vamos encerrando porque a palestra, a explanação já ficou um pouco longa demais até. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, comentem, façam comentários, podem fazer comentários bons, comentários ruins, deixe o seu like, deixe o seu dislike e assim há movimento no canal e ajuda a chegar a outras pessoas essas explanações, né? Eu acredito que elas tenham um valor bem interessante para chegar essas reflexões a outras pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês, de coração mesmo, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima explanação. Um abraço.